Pessoal, tudo bem? Eu sou a Lívia Salvoni, gerente de comunicação corporativa do Itaú Unibanco. O banco divulgou seus resultados no primeiro trimestre de 2020, então está aqui comigo hoje o Milton Malui Filho, que é nosso vice-presidente de Riscos e Finanças, para falar um pouquinho mais sobre a performance do Itaú nesse período. Milton, muito obrigada por estar aqui. Eu queria começar perguntando sobre os fatores que impactaram o resultado do banco nesse trimestre. A pandemia da Covid-19 é um desses fatores? Obrigado pela pergunta, Lívia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Olha, a gente divulgou um resultado de 3,9 bi nesse trimestre, uma queda de 43% em relação ao primeiro tri do ano passado e um retorno sobre o capital do acionista de 12,8%. Era um trimestre que vinha muito bem em termos de resultado, alguns efeitos negativos já programados, que impactariam agora o primeiro trimestre. Então teve a nova regulamentação do cheque especial, a queda na taxa de juros e, obviamente, o aumento da taxa de imposto também, que já impactou aqui o mês de março, o aumento de 40% para 45%. O que a gente pôde observar nas últimas 2 semanas é que, fruto do Covid e do início, quer dizer, da crise, a gente teve 2 grandes efeitos. O primeiro efeito foi uma maior volatilidade nas margens com o mercado, quer dizer, posições de tesouraria, dado a volatilidade que a gente observou nos mercados, sofreram e tiveram impacto importante nos resultados. Uma menor atividade natural do banco de investimento, na medida que mercados foram fechados, alguns resultados na nossa asset também que foram impactados, menor performance fee, mas o mais importante aqui foi a nossa decisão, dado que o banco trabalha com o modelo de perda esperada de crédito, em que a gente antecipa o ciclo de provisão e o ciclo de crédito, nós fizemos provisões aqui de 4,3 bilhões de reais a mais nesse trimestre, justamente para enfrentar essa crise. Quer dizer, os nossos modelos aqui, olhando o cenário macro que a gente consegue vislumbrar, naturalmente impactaram aqui e a gente achou, então, necessário e prudente fazer um volume de provisões relevante. Isso acho que foi, sem dúvida, o maior impacto no resultado do trimestre. Milton, e no crédito, o que você destacaria? Olha, as carteiras nesse trimestre tiveram um crescimento vigoroso, tá? Então, olhar que a carteira de crédito total do banco cresceu 18,9%, quando a gente compara com o primeiro tri do ano passado. Nas grandes empresas, o crescimento foi de 24,5%. Micro, pequenas e médias teve um crescimento de 31,9%. Quer dizer, além do crescimento de carteira, que já foi muito relevante, tivemos uma originação muito forte no primeiro trimestre, É importante ressaltar aqui 2 fenômenos. Quer dizer, o fechamento de mercado de capitais fez com que o aumento da originação de créditos nos bancos aumentasse de forma importante. E nas últimas semanas de março, com o início da crise, também teve um pico de demanda, na medida que muitas empresas, principalmente as grandes, anteciparam tomada de recursos para passar com caixa mais confortável. Tá? O que eu ressalto aqui, quer dizer, com todo esse crescimento de originação, dizer, já foi logo nas últimas semanas de março, quando a gente iniciou os nossos programas de carência, quer dizer, já vendo ou antevendo a crise, os principais indícios da crise, então carência de 60 dias. E um outro ponto que eu acho super relevante foi a nossa manutenção da política de preço para todos os nossos clientes aqui, pequenas e médias empresas e na pessoa física também. Tá? Milton, como a gente já comentou aqui, a gente de fato está atravessando uma crise única, sem precedentes. Como é que o banco está se preparando para enfrentar esse momento tão desafiador? Olha, em primeiro lugar, eu acho que para a gente poder enfrentar uma crise como essa, acho que ninguém imaginava uma crise com essa intensidade, tem alguns fatores que são muito importantes. A gente sempre trabalhou com apetite de risco aqui, desde 2012 a gente tem esse programa implementado dentro do banco, é um programa que nasce no Conselho de Administração e que envolve toda a administração do banco. A gente veio trabalhando com apetite para capital, para liquidez, e isso, obviamente, facilita e ajuda muito a gente poder entrar numa crise numa posição tão fortalecida como a gente entrou. Tá? Então, do ponto de vista de capital, o banco muito bem capitalizado, com capacidade de absorver aí os efeitos da crise, e do ponto de vista de liquidez, a gente já vinha, inclusive alguns meses antes do início da crise, fazendo uma gestão mais ativa aqui de liquidez. A gente percebe o que a gente chama um evento de flight to quality, então, de fato, um aumento importante de transferência de recursos para o banco, da pessoa física e da pessoa jurídica,
Isso coloca a gente numa posição bastante confortável do ponto de vista de liquidez, né? Além disso, quer dizer, um dos grandes cuidados que a gente teve, talvez o mais importante de todos, foi o cuidado com os nossos colaboradores, né? Então, logo no início da crise, o banco tomou a decisão aqui de remotizar 95% da administração central do banco, né? Imaginar que hoje a gente tem mais de 45 mil pessoas operando remotamente das suas casas, né? Então, esse foi o nosso primeiro gesto, movimento aqui, no sentido de cuidar da saúde e bem-estar dos nossos colaboradores. E nas áreas e nas agências, né, onde isso não é possível, todo cuidado com higienização, envio de equipamentos de proteção, de álcool gel, de máscaras, para garantir o bem-estar, mudanças de protocolo, de rotina, foram muito importantes aqui, né? Ótimo. E do ponto de vista do cliente, eu queria que você contasse um pouquinho, o banco anunciou uma série de medidas, quais são as principais iniciativas, quais você destacaria aqui? Olha, aqui eu posso te dizer que tem uma lista de iniciativas, tá? Iniciativas desde os 60 dias de carência, que foram dados logo no início, esses prazos já foram ampliados, 120 dias na pessoa física, 180 na pessoa jurídica. Além do prazo de carência, muito importante um prazo final para que as parcelas caibam no bolso das companhias e caibam no bolso dos nossos clientes. Então, prazos de 5, 6 anos nessas linhas. No middle, a gente conseguiu também estender um período de carência para os nossos clientes, renovamos os vencimentos que vinham agora no curto prazo. A gente implementou a linha de folha de pagamento junto com o governo para empresas que faturam entre 360 e 10 milhões de reais, com o objetivo de fato, financiar essas companhias e garantir o emprego acima de tudo. É uma medida do governo com apoio dos bancos nesse sentido. E um foco tremendo aqui na experiência do cliente, né? Quer dizer, como é que a gente consegue garantir que esses clientes que estão nas suas casas, na sua grande maioria, conseguem acessar os nossos canais com máxima disponibilidade, melhor experiência e se autosservir no final do dia. Como é que a gente garante, do ponto de vista de comunicação, de instrução, de apoio, que o que eles precisam de fato fazer estará disponível para eles nos canais remotos do banco, e a gente conseguiu fazer isso muito bem ao longo desse processo. E o que eu traria de novo aqui, talvez de diferente, foi a criação do Todos pela Saúde, né? Esse foi um programa enfim, idealizado por nós, uma doação de R$1 bilhão foi feita, além dos 250 milhões de reais que nós já tínhamos feito anteriormente. Delegamos isso para um grupo de especialistas, especialistas médicos, melhores especialistas, aqui os grandes especialistas que a gente tem no Brasil, e eles são os tomadores de decisão. No final do dia, são eles que definem onde é que os recursos vão ser investidos e de que forma. E o que a gente coloca à disposição além dos recursos, toda a infraestrutura do banco, desde a área de compra, cientistas de dados, tecnologia, para que eles possam fazer uso e viabilizar os investimentos ali programados. Legal, Milton. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Obrigado, Lívia, pelas perguntas. Um prazer enorme poder estar aqui com vocês hoje. Espero encontrá-los no próximo trimestre, no anúncio dos resultados, com muita saúde acima de tudo. Obrigado. Pessoal, se vocês quiserem mais detalhes sobre os resultados do banco e sobre as iniciativas destacadas pelo Milton aqui na nossa conversa, acessem o site de Relações com Investidores e também os canais do Itaú Unibanco na internet e nas redes sociais. Obrigada.